Olá, querido, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz lhe dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então, eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Refletindo sobre essa palavra, eu escolhi hoje trazer alguns apontamentos para você que está assistindo esse vídeo. Perceba que interessante, os discípulos já tinham consciência de que Jesus era o Filho do Deus vivo. Se você ler no capítulo 16, quando Jesus indaga a Pedro quem ele é, Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles já tinham visto os milagres de Jesus, eles já tinham contemplado tantos milagres e vivido tantas experiências. Mas até então, eles não tinham recebido a revelação da glória de Deus. E perceba que essa história começa quando a glória de Deus é revelada a eles. Quando Jesus é transfigurado e aparecem juntamente com Jesus Moisés e Elias. Diante daquela contemplação, os discípulos ainda estavam preocupados com coisas terrenas. Eles queriam construir uma tenda para Jesus, Moisés e Elias. Eles ainda estavam firmados nas coisas desta terra. Mas existe uma diferença que ressalta de uma maneira tão interessante, tão forte nessa passagem, que é quando a nuvem luminosa envolve os discípulos. E perceba, a nossa vida acontece da mesma maneira. Existe uma diferença entre contemplar a glória de Deus e ser envolvido por ela. Contemplar ainda não é participar. Contemplar ainda não é se envolver. Contemplar ainda é estar fora do cenário. Mas quando eles são envolvidos, a palavra diz que eles são tomados de grande temor e se prostram. Do que será que eles tinham medo? Será que eles ficaram envergonhados por causa dos seus pecados, da sua humanidade, das suas falhas? Eles se envergonharam e sentiram um grande temor? Perceba a diferença quando os discípulos são envolvidos pela glória e pela presença majestosa de Deus. Assim também acontece conosco. Talvez nesse dia você esteja sendo envolvido pela glória de Deus. Talvez você saiu do estágio de um novo convertido, aquele que contempla, aquele que conhece Jesus, para aquele que é envolvido na sua glória. Talvez nesse dia o Senhor esteja te envolvendo na glória dele, esteja te chamando, assim como ele falou aos discípulos. Este é o meu filho amado, e os discípulos ouviram a voz de Deus. Talvez você esteja ouvindo a voz de Deus, ouvindo um chamado de Deus, ou recebendo a revelação da sua glória, a revelação de algo novo que outros não contemplaram. E o medo do seu coração é muito grande. A vergonha, o temor, o sentimento de fragilidade é muito grande. E você não quer participar, você sente medo, você não tem coragem, você está se acovardando diante disso. Você contempla a glória de Deus, mas não se sente digno. E foi assim que os discípulos também se sentiram, eles não se sentiram dignos, por isso se prostraram. E Jesus, sabendo que eles estavam com medo, disse: levantem-se e não tenham medo. Da mesma forma, Cristo te diz nesse dia: não tenha medo.
Não tenha medo do chamado, não tenha medo da revelação da glória. Não tenha medo de descobrir e contemplar aquilo que outros ainda não viram. Não tenha medo de carregar esta mensagem. E aqui, no final dessa passagem, diz claramente, e é tão maravilhoso ler isso. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E é isso que Cristo quer falar conosco. Todos os dias, a cada vez que Ele se revela a cada um de nós, a cada vez que Ele nos chama para um propósito, a cada vez que Ele revela algo novo, Ele diz, não tenham medo, apenas olhem para mim. Olhe para Jesus nesse dia. Entregue-se na sua presença. Receba a revelação da sua glória. Receba de braços abertos, olhando para Jesus, aquilo que Ele tem para te revelar. Seja usado por Ele. Cumpra o propósito, siga a sua direção. Não olhe para suas falhas, para suas fragilidades, para a sua humanidade, porque Jesus já sabe. Ele já sabia que você teria medo, já sabia que você sentiria um grande temor no seu coração em cumprir um propósito, em cumprir um chamado. Mas Ele mesmo diz, olhem para mim. E quando você olhar para Ele, você não vai ver mais nada. Quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando você olhar para Jesus, você não vai ver mais as suas falhas. Você não vai ver mais os seus pecados. Você não vai ver mais as suas fragilidades. Apenas Jesus. E quando isso acontecer na sua vida, você vai ser capaz de cumprir o propósito que Ele mesmo preparou para você. Você vai ser capaz de receber a revelação que Ele tem para a sua vida e de seguir na direção exata que Ele tem para você, independente de você mesmo, das suas dificuldades e das pessoas ao seu redor. Essa é a palavra que o Senhor Jesus tem nessa manhã para a sua vida. A palavra do Senhor diz também em 2 Coríntios 3,18 que nós vamos andar de fé em fé e de glória em glória. E é isso que Ele tem para nós. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nesta hora eu clamo por essa pessoa, Pai, que tem recebido um chamado do Senhor, que tem recebido a revelação do Senhor, da Tua glória, que tem entendido algo novo que outras pessoas ainda não compreenderam, mas por causa dos seus pecados, das suas dificuldades, das suas fraquezas, tem temido grandemente, tem sentido grande medo no seu coração e tem até fugido da sua presença. Não consegue olhar para o Senhor, não consegue entender que o Senhor vê além das suas falhas. Senhor, toca no coração dessa pessoa agora, Pai, dá ela coragem. Dá ela coragem, Jesus, para olhar para Ti e apenas para Ti. E então ela verá somente o Senhor. Ó Deus, levanta essa vida, Pai, do lugar de medo, do sentimento de inferioridade, do temor diante da Tua presença. E que ela possa, Deus, ser livre para receber o chamado do Senhor e cumprir o propósito. Eu abençoo esta vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra e seja abençoado e encorajado por Deus a contemplar a sua glória e ser profundamente transformado. Que Deus te abençoe.